Meus amigos, grande vitória do Vascão aí por 1-0 contra o Atlético Mineiro para lavar a alma, né, cara? Uma chuva danada no Maracanã para tirar a zica do Vascão e o Vascão voltando a vencer no Maraca, 1-0 em cima do Atlético Mineiro com gol do Serginho, né, cara? Uma grata surpresa, jogou muita bola o Serginho, cara. O jogador tava escanteado, ninguém falava mais do Serginho. Tendo poucos minutos em campo, o jogador tinha 90 dias que não entrava em campo e já fez o gol da vitória decisivo nessa vitória importantíssima do Vasco aí para dar seguimento a sair dessa zona do rebaixamento, né, cara? Mas antes de começar o vídeo, deixa o like, se inscreve aí no canal se você não tá inscrito, ativa o sininho das notificações aí para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal. Vamos, Vasco! Bom, pessoal, o Vascão venceu aí o Atlético Mineiro por 1-0 com o gol do Serginho, né, cara? Ali nos minutos iniciais da partida, o Vasco começou pressionando o Atlético Mineiro, né? Um cruzamento belíssimo, cruzamento do Piton. O Verratti cabeceou, o goleiro do Atlético espalmou a bola para dentro da pequena área e o Serginho, no oportunismo, acabou colocando a bola pro fundo do gol, fazendo ali o primeiro gol do Vasco, jogando um banho de água fria no Atlético Mineiro, né? O Vascão já abrindo o placar, amassando. O início desse jogo me lembrou muito o do primeiro turno, né? O primeiro jogo do Campeonato Brasileiro, onde o Vasco também começou amassando o Atlético Mineiro. Naquela ocasião, o Vasco chegou ao segundo gol rapidamente, né? Hoje o Vasco encontrou algumas dificuldades, mas mesmo assim conseguiu sair com os 3 pontos, cara. Um jogo maravilhoso para nós torcedores, né? A apresentação do Payet antes da partida, Vasco voltando a jogar no Maracanã, depois de uma semana conturbada, cara, de justiça, tentando resolver a questão do Maracanã nos últimos momentos, né? Nos acréscimos, né? Literalmente, o Vasco conseguiu jogar no Maracanã nos acréscimos, a torcida do Vasco dando um show na hora de comprar os ingressos. Em poucas horas, todos os ingressos foram esgotados. Aí veio a apresentação do Payet na sexta-feira e com certeza isso inflamou muito o torcedor vascaíno. Uma semana muito cheia para todos nós torcedores. E hoje o Vasco chega nesse momento importantíssimo, precisando vencer dentro do campeonato e o time não arrega. O time mostra que tem culhão, como diz o Luxemburgo, e consegue os 3 pontos que são necessários aí para fugir desse rebaixamento, né? O Vasco jogou bem, dominou o Atlético Mineiro certa parte do jogo. Teve um pequeno momento que o Vasco passou um apuro ali, que foi no final do primeiro tempo, né? O Vasco baixou muito as linhas, o Atlético Mineiro estava pressionando o Vasco. O técnico do Vasco, o Emiliano Dias, o filho do Ramon Dias, pedindo para o time sair, para o time pressionar mais a saída do Atlético Mineiro, mas o Vasco se encolheu bastante, se retraiu, mas conseguiu ainda ter um respiro, né? O time do Atlético Mineiro está muito abaixo do que o time que a gente enfrentou lá no início da temporada, mas mesmo assim o Vasco tem que tomar cuidado com os jogadores importantes do Atlético, como o caso do Hulk, né? Incomoda bastante, apesar de não estar vivendo a grande fase como um todo o Atlético Mineiro, mas tem jogadores de qualidade, o Vasco tinha que ficar atento a tudo isso. E hoje a defesa passou ilesa, o Vasco teve inúmeras modificações ali no sistema defensivo, né? No segundo tempo, o Robson Bambu sentiu, entrou o Gabriel Dias, depois de 1 ano sem jogar, o cara voltou a campo, infelizmente sentiu uma lesão muscular, acabou saindo chorando de campo, uma cena lamentável, né, cara? Triste demais a gente ver isso acontecer com um atleta profissional e ainda mais do Vasco. Complicada a situação do Gabriel Dias, teve que ser substituído, entrou o Maicon, e o Vasco acabou o jogo meio que ali com o Rossi e o Medel revezando quem seria o lateral direito, né? Foi no sacrifício, os jogadores se doando ao máximo, os jogadores entregando a vida pelo Vasco dentro de campo. Hoje gostei muito do Gabriel Peck, não fez um primeiro tempo interessante, mas no segundo tempo ele cresceu muito, jogou muita bola, soube dominar na hora que tinha que dominar, correr na hora que tinha que correr, conseguiu controlar o jogo. Gostei também muito do Paulinho Paulo, que na minha opinião foi o melhor em campo, junto com o Serginho. Eu acho que dá empate, por mais que o Serginho fez o gol, mas a atuação do Paulinho Paulo dispensa comentários, velho. Jogador maravilhoso. Que jogador foi esse que a diretoria do Vasco descobriu? Olha só, mano, tô até empolguei que cheguei até a elogiar agora a diretoria do Vasco, cara. Mas o cara tá jogando muita bola. Ainda sinto que o jogador não está 100%, eu acho que ele ainda pode chegar no seu ápice ainda, mas o que ele tá apresentando em campo é maravilhoso, né, cara? O jogador é vascaíno, ou em campo pelo Vasco, a mesma coisa, tá sendo Praxedes, dá uma vacilada ou outra ali, teve uma vacilada no início do segundo tempo, mas é um jogador muito técnico, tá jogando por amor também a camisa, tá jogando muito pelo Vasco, e o que a gente espera é que o time continue assim, né? Hoje gostei também do Lucas Piton, que fez a sua melhor partida nesse Campeonato Brasileiro. Hoje ele foi perfeito ali, tanto na marcação e também no apoio, né? Tanto que ele conseguiu apoiar bem. E gostei, claro, lógico, do Verratti, centroavante ali. Temos um centroavante, né, cara? Depois de muito tempo, o Vasco ser um camisa nova, o último camisa nova que passou pelo Vasco, que fez alguma coisa, foi o Raniel, né, cara? Porque salvou a gente lá na Série B, porque esse Pedro Raul aí é a mesma coisa que nada, né? Vazou do Vasco,
Vasco trouxe o Verratti, uma grande oportunidade aí no mercado, e o cara tá sendo imprescindível pro time. O cara tá sendo importantíssimo pro Vasco. E o que a gente espera é que o argentino ajude o Vasco mais ainda nesse restante de brasileiro. Não tem bola perdida para ele disputa todas pelo alto e a maioria delas ele ganha, né? Diferentemente do Pedro Raul, que tinha quase 2 metros, era muito maior do que o Verratti, não conseguia ganhar nada pelo alto, e agora o Verratti, um artilheiro, centroavante nato, craque de bola, e a gente espera que o Vasco consiga aí ganhar mais jogos com o argentino participando aí no nosso time. Queria elogiar aqui o Léo Jardim, cara. Vi poucas pessoas elogiando o goleiro do Vasco, hoje ele foi monstro, cara. Fez uma daquelas partidas fora da curva, né, cara? Ele vinha falhando nos últimos jogos, mas hoje ele catou muito. Parece que gosta de jogar contra o Atlético Mineiro. Será que o Léo Jardim tem um passado cruzeirense, cara? Porque não tem condição, velho. O que ele pega contra o Atlético Mineiro é um absurdo. Hoje ele pegou tudo, pegou até pensamento, cara. Teve uma bola do Hulk no segundo tempo, tava o gramado molhado, a pequena área do Léo Jardim ali tava só a lama, e ele mesmo assim conseguiu salvar o Vasco e tomar aquele gol ali, que vários goleiros tomariam aquele gol, cara, porque foi uma bola rasante ali, fatal para o goleiro, e ele conseguiu ser técnico e defender aquela bola. Teve outros momentos na partida, chute do Hulk que ele conseguiu defender, cabeçada, muita coisa boa do Léo Jardim hoje. Esperamos que ele mantenha esse nível de atuação, né? Parece que o jogador fica um pouco meio disperso em alguns jogos, mas nesses jogos grandes assim, parece que ele vem demonstrando uma maior capacidade, como foi no jogo de hoje contra o Atlético Mineiro. Gostei muito do Medel se doando em campo, um jogador com 36 anos, você vê ele jogando os 90 minutos, dando a vida pelo Vasco, o cara é a raça em pessoa, muito boa a participação do Medel hoje. Em contexto geral, o time todo do Vasco foi bem, né, cara? Até o Zé Gabriel ali, que deu uma vacilada ou outra, mas o cara conseguiu jogar bem, seguro ali na marcação, meio com uma espécie de líbero, né? Tava jogando realmente ali como aquele volante à frente da zaga mesmo, quase um líbero, literalmente. É a diferença, né, cara? Quando você tem um treinador de verdade para quando você tem um estagiário, né? Um projeto de treinador como a gente teve aí durante boa parte desse ano com o Maurício Barbieri. Após trazer o Ramon Dias, as coisas estão mudando drasticamente dentro do Vasco e, claro, os reforços estão fazendo a diferença. Paulinho Paula jogando muita bola, Verratti, uma das melhores contratações do Vasco. Também aí o Medel, Praxedes, todos esses jogadores aí que vêm sendo titulares estão dando a vida pelo Vasco, jogando muito bem. Tem mais ainda, né? Tem um Payet para estrear, né, cara? Muita coisa pra gente esperar ainda do Payet. E, claro, hoje também tivemos a estreia do Roça, reestreia do Roça, né, que não jogava desde fevereiro, se doou dentro de campo, os minutos que ele ficou em campo, deu a vida ali pelo Vasco, na raça, ajudando na marcação, tentando ajudar no ataque. Agora a situação do Vasco é a seguinte, né, cara? O Vasco vai enfrentar o Palmeiras na próxima segunda-feira, sem ser nessa agora, na próxima semana, fora de casa, no Allianz Parque. Jogo aí complicadíssimo, mas não é impossível, né, cara? Dá pra sonhar sim com os 3 pontos. O Palmeiras tá vivendo não uma fase tão boa assim do Palmeiras que a gente viu nos últimos anos. Pode ser um momento importante pro Vasco beliscar, quem sabe, esses 3 pontos aí e, quem sabe, sair da zona do rebaixamento na próxima rodada, dependendo de uma combinação de resultados, né? Hoje o Vasco está na 18ª colocação, com 16 pontos conquistados. Vale lembrar que ainda temos um jogo a menos contra o América Mineiro, que, na minha opinião, já está na 2ª divisão. O Vasco tem que conseguir vencer o América, o jogo é fora de casa. Infelizmente, ainda não temos uma data marcada para essa partida, mas a gente espera que o Vasco vença o América, e se vencer o Palmeiras, tem chance sim de ficar fora da zona do rebaixamento, dependendo, claro, da combinação de resultados. Hoje é dia de secar o Bahia, secar o Santos e secar o Coritiba, porque esses 3 times ainda vão jogar na rodada e a gente espera que eles não pontuem. Deixa aí nos comentários aí o que você achou desse jogo. Show do Vascão, 1-0 pro Vasco, tá nessa situação, meu amigo. É goleada, é pra comemorar demais. Torcida do Vasco apoiando do início ao fim, na chuva, comemorando a vitória do Vascão. Vamos com tudo, porque o Vasco não cai. É isso aí, pessoal. Tamo junto. É nóis.